Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do módulo 1, com o tema Fundamentos da Autoestima em Deus. Vamos juntas nessa jornada? Aula 1. Nessa aula, nós vamos falar sobre identidade em Cristo versus autoimagem do mundo. A verdadeira autoestima, ela não nasce do espelho. Você sabia disso? Nem das conquistas, mas da consciência de quem somos aos olhos de Deus. Antes de qualquer erro, rejeição ou trauma, fomos pensadas, amadas e escolhidas. Vamos entender aqui o que é autoestima e como ela é construída. A autoestima é a percepção interna de valor e identidade que uma pessoa tem sobre si mesma. É a forma como ela se vê, se sente e se posiciona diante da vida, com base nas crenças sobre quem é e no quanto vale e sobre o propósito que ela carrega. Mas, diferentemente da visão secular, a autoestima em Deus não se apoia em aparência, conquistas ou reconhecimento externo. Vai muito além disso. Ela nasce da consciência espiritual de quem somos aos olhos do Criador. Deus não apenas nos criou, Ele nos intencionou. Você foi sonhada, amada e escolhida antes mesmo de existir. E é dessa origem divina que flui a verdadeira autoestima, a autoestima inabalável. A autoestima inabalável, portanto, é o estado interno de segurança, amor e valor fundamentado na verdade, sustentada por um amor que não depende de performance nem de aparência. Desde o Éden, a humanidade sofreu um rompimento de identidade. Quando Adão e Eva escolheu a desobediência, a alma humana foi desconectada da presença de Deus, que é o nosso habitat natural. E isso nós precisamos entender. Somos seres espirituais criadas para viver na presença do nosso Criador. Essa ruptura gerou o que chamo de trauma original. A sensação existencial de separação, abandono, vergonha, medo e dor. Agora, vivemos como seres naturais buscando um pouquinho de espiritualidade. A desvalorização, a autodesvalorização surge desse rompimento. Nossas emoções carregam as consequências dessa ruptura. E por isso tantas mulheres buscam segurança e amor em lugares, coisas e pessoas de modo tão distorcido. Fomos geradas em um ambiente disfuncional, possivelmente desde o ventre da mamãe. Você sabia que tudo que a sua mãe sentia em algum nível era transferido para você? Lá no ventre, os caminhos neurais já começavam a ser construídos, o que pode ter contribuído de forma negativa para tudo que foi construído em você. Crescemos em um mundo corrompido, onde o sistema, como diz em 1 João 5,19, jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Aqui o termo jaz significa estar sob poder, permanece dominado ou encontra-se em estado de sujeição, deitado, inerte. Ou seja, não é apenas estar parado, mas estar submetido a uma condição. No caso, o domínio do maligno. Você consegue entender isso? Em sentido espiritual, jaz representa a ausência de vida em Deus, a inércia da alma ou a estagnação espiritual de quem ainda não despertou para a verdade, que é a luz de Cristo. Esse mundo corrompido fabrica uma autoimagem baseada em aparências, títulos, performance, comparações e aprovações. Em outras palavras, a mulher, ela passa a acreditar que precisa ser algo para merecer amor. E é aí que a autoestima começa a ser construída em bases muito frágeis. A mulher que não teve essa construção lá na infância, que é a grande maioria, agora busca preencher essa lacuna em coisas, pessoas,
e até mesmo na religião. A mulher que não foi acolhida, validada na fase ideal para a construção da sua autoestima integral, que é lá na infância, busca validação, porque em algum momento da sua história faltou reconhecimento, segurança e amor incondicional. Mas quando essa mesma mulher descobre sua verdadeira identidade em Cristo e aprende a se validar emocionalmente, ela deixa de viver esmolando amor e passa a viver emanando amor. Você percebe essa diferença? Não podemos negar que ainda existe um conflito entre fé e as emoções. Como se a fé fosse instrumento de negação da emoção, o que é um grande equívoco. Ainda na vivência cristã, sentir é confundido com falta de fé. Muitas mulheres aprenderam que demonstrar tristeza, raiva, ansiedade ou insegurança é sinal de fraqueza espiritual. É algo que não agrada a Deus. Isso acabou que gerando uma cultura de repressão emocional, onde orar substitui o processo de se escutar, se compreender, se acolher e se curar. Autoestima sempre foi confundida com vaidade. Você concorda com isso? Mas nós vamos desmistificar isso aqui. Outro ponto de resistência é o equívoco conceitual. Muitas mulheres acreditam que falar de autoestima é alimentar o ego ou a vaidade. Outro grande equívoco. A autoestima saudável não é exaltação do eu, mas na verdade é saúde mental e espiritual. É reconhecimento do valor que Deus nos deu através de seu Filho Jesus Cristo. Quando uma mulher reconhece sua identidade em Cristo, ela deixa de buscar validação no espelho, nas pessoas, nas redes sociais e passa a se ver como filha amada. E isso cura a raiz da insegurança. A boa notícia é: a autoestima ela pode ser construída independente da idade. Você sabia disso? A esperança. A fé verdadeira nos chama a viver a verdade, inclusive a verdade sobre nossas feridas. Lembra? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Jesus em nós nos liberta do cativeiro emocional e espiritual. Negar emoções é viver uma fé fragmentada. Jesus sempre perguntava antes de curar: você quer ser curado? É preciso reconhecer a dor, a ferida, para que haja cura. Por isso, o caminho de cura exige integração entre fé, autoconhecimento e restauração emocional. Aliás, não existe autoestima sem autoconhecimento. É preciso olhar para dentro. A mulher que ora, mas também se conhece, se cuida e se acolhe, vive o evangelho de forma real e curadora. Ela não apenas crê, mas experimenta a transformação que a fé promete. Este é um chamado para a autoestima inabalável. Ter uma autoestima inabalável é, na verdade, honrar ao Criador. Porque enxergar-se como ele te vê é um ato de adoração. Pense nisso. E quando a mulher se posiciona nesse lugar de amor próprio, fundamentado em Cristo, ela rompe ciclos de culpa, dependência emocional e autossabotagem. E vai além disso ainda. Uma autoestima inabalável conecta essa mesma mulher a um nível mais profundo em seu relacionamento com Deus. Se reconhecer em Cristo gera intimidade, pertencimento, acolhimento e cura. Isso é maravilhoso, não é? As mulheres cristãs, elas resistem porque confundem emoção com fraqueza e autoestima com orgulho. Mas quando compreendem que fé e emoção caminham ali, juntinhas, e que o amor próprio é o reflexo do amor de Deus, elas começam a viver a verdadeira liberdade emocional e espiritual.
A mulher reconectada à sua origem divina, que esse é o propósito aqui, descobre que autoestima não é sobre se achar bonita, mas sobre reconhecer-se filha. A cura começa quando voltamos ao nosso lugar de origem. Bom, resumindo nossa primeira aula, identidade em Cristo versus autoimagem do mundo, aprendemos que a verdadeira autoestima não nasce do espelho, das comparações ou das conquistas, mas da consciência de quem somos aos olhos de Deus. Antes de qualquer erro, rejeição ou trauma, fomos pensadas, amadas e escolhidas. Nunca se esqueça disso. A autoimagem do mundo é construída por padrões externos, aparência, aprovação e desempenho. E ela muda conforme as circunstâncias. Por isso, é instável. Já a identidade em Cristo é uma verdade eterna. Você é filha amada, criada à imagem do Criador e revestida de propósito. Quando olhamos para o espelho do mundo, vemos imperfeições, mas quando olhamos para o espelho de Deus, vemos valor, graça e propósito. Aleluia! E isso muda tudo. A cura da autoestima começa quando trocamos o olhar de autocrítica pelo olhar de Cristo sobre nós. É nesse lugar de reconhecimento que nasce a segurança interior e a verdadeira liberdade emocional e espiritual. Bom, na próxima aula vamos fazer um poderoso exercício. Esse exercício te convida a mudar o seu olhar, sair do espelho do mundo e se ver pelo espelho de Deus. Ao olhar para si mesma com essa nova perspectiva, você começa a substituir as mentiras da rejeição, da comparação e da culpa pela verdade da sua identidade em Cristo. Cada declaração, cada reflexão diante do espelho é uma semente de restauração. É o início da sua jornada para construir uma autoestima firmada na verdade e não nas circunstâncias. Uma autoestima inabalável. Quando você muda a forma de se ver, muda também a sua forma de viver. E é isso. Até a próxima aula. Vamos juntas?